Fala, vestibulandos de todo o Brasil! E aí, meu guerreiro vestibulando? Vamos resolver aqui uma questão do Enem de 2023, ó minha vida, da primeira aplicação, isso, da primeira aplicação. E é uma questão que vai exigir do vestibulando que ele domine a competência 3. Vestibulando, ó. E a competência 3 exige o quê? A competência, ó, vestibulando, 3 exige que você possa compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando essas instituições sociais, políticas e econômicas a diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Aqui a questão que a gente vai tratar, vai pedir que você tenha esse domínio, ó, de movimentos sociais. Vai exigir a habilidade 15. E essa habilidade 15, vestibulando, ó, é o quê? É que você possa estar avaliando criticamente conflitos culturais, conflitos sociais, nesse caso aqui vai ser conflitos sociais, beleza, vestibulando? Conflitos sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história. Essa questão nós vamos falar então é sobre qual conteúdo? Qual é o conteúdo dessa questão? O conteúdo, aqui ó, é sobre ditadura militar. Ditadura militar. Ditadura militar no Brasil. Então lembre que a ditadura militar no Brasil foi de 1964, com o golpe militar. Esse golpe militar, como traz o texto, ó, foi em 1964, 31 de março de 64. Foi um golpe que foi dado em cima de quem? De João Goulart, a 1985. E aí, vestibulando, repare só, durou 21 anos, né, a ditadura militar. Então a ditadura militar foram os piores anos da história brasileira. Anos de repressão, de tortura, de morte. Milhares de pessoas foram desaparecidas, que até hoje nem se sabe onde é que estão esses corpos. E essa questão ela vai falar sobre as ligas camponesas. Então, olha, então, exige esse conteúdo e exige que você saiba sobre as ligas camponesas. Vestibulando, veja, você tem que saber o que são ligas camponesas. Já caiu no Enem 2 questões anteriores sobre ligas camponesas. Então, as ligas camponesas, vestibulando, elas foram criadas, nesse caso, em 1945. Então, vamos botar aqui, ó. Quando elas foram criadas? Quando? Elas foram criadas em 1945. 45 já é o final do governo de Vargas, indo ali para o governo populista. E essas ligas camponesas, ela é o quê? O que é uma liga camponesa? O que é? A liga camponesa é um movimento social. Mas é, nesse caso, estimulando um movimento social no campo. Não foi na cidade, foi no campo. E o que é que queria essas ligas camponesas? Ou seja, vestibulando, qual é, nesse caso, o objetivo das ligas camponesas? O objetivo das ligas camponesas era o quê? Lutar por quê? Esse movimento social vai lutar por quê? Qual o objetivo? Vai lutar, nesse caso, por reforma agrária. Reforma agrária que tanto se precisa no Brasil. Por que se precisa de reforma agrária no Brasil? Porque existe uma grande concentração de terras no Brasil. Reforma agrária. Qual o outro objetivo? O outro objetivo das ligas camponesas era melhorar a vida no campo. Até porque, quando Vargas criou as leis trabalhistas no seu governo em 34, as leis trabalhistas só beneficiavam, nesse caso, o trabalhador urbano. Então, o camponês, me desculpe a redundância, o camponês, ele ainda, nesse caso, não tinha direitos trabalhistas. Não tinha. Então, nesse caso, essas ligas camponesas, que ocorreram principalmente no Nordeste, em 9 estados nordestinos, elas, nesse caso, vão ter esse protagonismo nos dias de hoje. Ou seja, a gente quer mostrar no dia de hoje, por isso que as questões do Enem traz, já caiu sobre ligas camponesas, o protagonismo de quem? Do homem do campo.
Mostrado que o homem do campo também lutou por melhores condições de vida, por melhores condições de trabalho. O homem do campo. Não foi somente o operário, o trabalhador da indústria que lutou por leis trabalhistas. O homem do campo também. Por isso que as ligas camponesas, nesse caso, vão se destacar hoje nas questões do Enem. E essas ligas camponesas tiveram uma atuação muito grande durante a ditadura militar. Mas olha o que a ditadura militar ela fez com as ligas camponesas. Reparem. O golpe militar de 64 foi implacável no combate ao que se restava. Então já estava acabando. O auge das ligas camponesas foi de 45 até 1960. Então, ó, foi implacável a ditadura militar no que restava das ligas camponesas, generalizadas na década anterior. Que década anterior? 50. Então, o auge foi aqui, ó, 45, 50, 55. Quando chegou em 65, que já era ditadura militar, então a ditadura foi implacável, combatendo. No entanto, olha a palavra, olha mudando a chave. No entanto, em relação aos sindicatos, sua atitude foi ambígua. Por meio de acordos com os Estados Unidos, foram concebidos centros sindicais e cursos de liderança com base em princípios conservadores, que era a ideia da ditadura militar, né? Os princípios conservadores, ministrados por membros da Igreja Católica. Então, olha, veja, eles combateram as ligas camponesas, que atuaram principalmente nos estados do Nordeste, nos estados nordestinos, combateram de forma implacável. Mas, o que é que a ditadura fez? A ditadura, com outros sindicatos, porque as ligas camponesas podem ser consideradas um sindicato, com outros sindicatos, foi ambígua. Ou seja, a ditadura ajudou. Fez acordo com os Estados Unidos, para que os Estados Unidos, no mínimo, mandasse verbas para poder fazer cursos de lideranças com base em ideias conservadoras e ministrados por membros da Igreja Católica. A Igreja Católica estava envolvida, viu, no golpe militar, viu? A Igreja Católica, viu? Então, quem foi, nesse caso, a favor do golpe militar? Quem foi a favor do golpe militar no Brasil para derrubar João Goulart e implantar a ditadura foi, nesse caso, a burguesia. Quem é a burguesia, vestibulando? A elite. Quem mais foi a favor do golpe militar? As elites latifundiárias. As elites latifundiárias. Quem mais foi a favor do golpe militar? A Igreja Católica. Por que a Igreja Católica vai entrar? Porque naquela época, que era 64, diziam que João Goulart era comunista. Então a Igreja Católica tinha medo que realmente o João Goulart fosse comunista e implantasse comunismo no Brasil. E o comunismo, ele quando atua em um Estado, ele atua de forma a acabar com todas as instituições que oprimem o trabalhador. E a igreja oprime o trabalhador. Por isso que a igreja católica vai apoiar a ditadura militar. Vai ser a favor do golpe militar, porque ela tinha medo que no Brasil realmente fosse implantado o comunismo. Estados Unidos. Por que Estados Unidos, nesse caso, vai apoiar as ditaduras da América Latina? Porque os Estados Unidos estava com medo de mais um país ser comunista. Já que o quê? Já que em 1959, Cuba, dentro da América, tinha se tornado socialista. Então, os Estados Unidos tinham medo que mais um país, além de Cuba, se tornasse socialista. Por isso que Cuba vai apoiar as ditaduras militares da América Latina, assim como aqui no Brasil. Por isso que você, está entendendo, vestibulando? Porque tem aqui no termo, ó, Estados Unidos, vai apoiar os militares, para fazer centros sindicais. E quem é que vai ministrar? A igreja. Está entendendo? Porque está aqui no texto Igreja Católica, Estados Unidos. Está entendendo? Fez sentido agora para você, depois da explicação? E aí vem, ó, os sindicatos rurais foram tratados da forma descrita no texto, porque o governo pretendia, ou seja, o que é que o governo queria ao tratar esses sindicatos rurais assim, de forma brother, de forma amigável. Olha a letra aqui, já. Para controlar as tensões políticas.
para que esses sindicatos não fizessem protesto, criticassem a ditadura militar. Então vamos dar de benefício, fazer centros sindicais, cursos de liderança para esses sindicatos, para controlar as tensões políticas. Aonde? No campo. No campo. As cidades já estavam bicho pegando, então eles vão controlar no campo essas tensões políticas. Por que não vai ser a letra B? Limitar a legislação trabalhista. Em que momento a gente falou sobre legislação trabalhista? Horrível a letra B. Divulgar o programa populista. Populista. O populismo foi antes da ditadura militar. A questão é sobre ditadura militar, não é sobre populismo. Regularizar a propriedade da terra. Não, em nenhum momento está falando sobre regularizar, sobre fazer reforma agrária. Em nenhum momento. Letra D é horrível, regularizar. Estimular a oferta de mão de obra, tá de brincadeira a letra E. Extrapola totalmente a letra E. Então a letra correta, vestibulando, é a letra A. Que você tem aprendido. Ei, aprendeu? Ei, minha vida, compreendeu? Ei, minha vida, entendeu a questão? Então deixa o joinha para o Papito. Aquele abraço do Papito.